vamos. A gente vai falar agora um pouquinho sobre o frio, né? A formação de um novo ciclone extratropical no Brasil, é em alto mar ainda, está entre a costa de Santa Catarina e o litoral norte do Rio Grande do Sul, e que há aí uma previsão para muita chuva, vento e tempo severo, isso segundo a Defesa Civil Gaúcha. Fortes áreas de instabilidade já começaram a se formar, inclusive no território gaúcho, ainda pela manhã. Santa Catarina e o estado do Paraná devem ter pancadas de chuva e temporais isolados de vento e granizo em diferentes pontos dos próximos dias. A frente fria também deve levar chuva e temporais para os pontos do sul e do leste de São Paulo, na região sudeste, até o fim da quarta-feira. E aí, a quarta-feira vai ser justamente esse dia de mudança geral, né? Interromper a sequência de dias absolutamente quentes e secos em São Paulo, no Rio de Janeiro e em todas as regiões do país. As máximas então vão despencar, mas até lá, a gente ainda enfrenta na região sudeste essa onda de calor extremo e com recordes de temperaturas. A gente viu que nesse final de semana teve recorde em 9 capitais brasileiras, 9 cidades brasileiras com recorde de temperatura, 9 capitais, né? E com calor muito forte, o que deixou, por exemplo, o Rio de Janeiro absolutamente lotado, né? Os cariocas aproveitaram as praias no Rio de Janeiro, e o que foi muito triste também que aconteceu no Rio de Janeiro, que por conta das praias absolutamente lotadas, foi arrastão que foi verificado. Inclusive nas redes sociais, os vídeos dos arrastões circulam, inclusive, mostrando os arrastões que ocorreram. Tá aí, a gente tem uma das imagens, essa reprodução de redes sociais, arrastão que aconteceu no Rio de Janeiro. A gente vê o corre ali dos banhistas, né, que sofreram com esses arrastões durante essa onda de calor, e a praia absolutamente lotada. O que os cariocas estavam falando é que o calor veio até antes e os arrastões também, que eles também costumam aparecer durante o verão. A gente já está em contato com o chefe do Departamento de Geografia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o climatologista, o Francisco Aquino, que está conosco ao vivo aqui para conversar conosco. Olá, professor Francisco, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao nosso All News. Olá, muito boa tarde, prazer falar com vocês. Frio, ciclone de um lado, ainda calor extremo do outro. O que está acontecendo com o nosso país, professor? Explica para a gente. Enfrentamos um ano com recorde de temperatura no planeta, registramos um inverno mais quente do hemisfério sul e, claro, infelizmente, a América do Sul está anomalamente mais quente. E isso rivaliza com os ciclones que trazem as frentes frias de sul para norte e potencializa para a nossa região tempestades, chuvas extremas, e para o centro do país, onda de calor, baixa umidade, né? Então, um sistema, lamentavelmente, vem intensificando os contrastes de norte a sul no nosso país. Como cruzamos um ano anomalamente quente, mais o El Niño que segue se organizando e se intensificando, isso é o palco para que a gente cruze aí uma primavera bem quente para o centro-sul do Brasil, vamos dizer assim, ou melhor, do norte ao sudeste do Brasil, e com tempestades severas, chuva, granizo, bem marcadas aqui para a nossa região. A gente tem previsão de recorde de temperatura para São Paulo nessa semana ainda e para outras regiões, professor? Sim. Ainda permanece essa possibilidade de termos recordes, né? Na verdade, além dos recordes, o que está chamando muita atenção de nós são as elevadas temperaturas, tanto durante a noite quanto ao dia, né? E essa persistência de elevadas temperaturas, elas foram durante todo o nosso inverno. Então, ali, Bolívia, Paraguai, o Mato Grosso do Sul já vinham registrando temperaturas bem acima da média, né? Quase que o Brasil inteiro registrou temperaturas acima da média e, por consequência, os recordes, né?
Então, pior do que o recorde, eu posso dizer, que é aquele momento em que a temperatura atinge o máximo de registro de 60, 90 ou mais 100 anos, como é o caso do estado de São Paulo, a cidade de São Paulo, são os dias consecutivos com elevada temperatura, né? Então, elevada temperatura e baixa umidade é prejudicial à saúde, especialmente crianças e idosos, em regiões de megacidades, como é o caso de São Paulo, dispara doenças respiratórias e, claro, questões cardiovasculares se intensificam durante esses momentos. Então, eu chamaria atenção, né, para a população nesse quesito, né? E rivalizando com isso, lamentavelmente, aqui no Sul, os rios continuam muito cheios, né, nos seus limites de extravasamento, e com previsão de mais chuva, que é, inclusive, a previsão para a próxima estação inteira do ano, né, que recém começa, e associado a tempestades severas. Professor, o senhor está falando do Rio Grande do Sul e do que a gente tem de previsão aqui para São Paulo, são fenômenos que não são comuns, né, não fazem parte assim, da nossa memória, e na última vez que a gente teve essa tragédia horrível no Rio Grande do Sul, houve um debate sobre o que pode ser previsto ou não. O senhor está trazendo a previsão meteorológica. O que é possível prever? Dá para prever assim, nesse lugar tal, nessa cidade tal, alaga. O ciclone vai chegar aqui, vai fazer isso nessa cidade tal. Eu queria entender o que é possível prever, não da meteorologia, não do fenômeno, mas em termos da consequência em cada lugar específico. Olha, sua pergunta é ótima. A meteorologia, os modelos de previsão do tempo e sazonal, isso é até 3 meses para frente, são muito bons na modernidade. A gente sabe de um ciclone ou de uma precipitação extrema com relativa a 1 semana de antecedência, então um prazo suficiente para você ter todo o sistema de defesa civil de alertas coordenados. O que está faltando, isso é algo que acontece para 50% dos países do mundo, e é por isso que na Organização Meteorológica Mundial se enfatiza a melhoria dos sistemas de alerta. Mais da metade dos países do mundo, os sistemas de alerta são ineficientes. No Brasil, os sistemas de alertas, defesa civil, CEMADEM, etc., vêm evoluindo muito desde 2012 para cá. Então, ainda resta para muitos municípios pequenos, áreas de envale, de encostas, vou pensar aqui no Rio Grande do Sul, mas isso é uma realidade para de norte a sul do Brasil, e principalmente quando a gente vai para o litoral, né, em que a gente associa áreas elevadas de Mata Atlântica com ocupações. Então, essas ocupações ainda carecem de novos mapeamentos de maior detalhe e sistemas de alertas adequados para estas populações. Então, isso é uma combinação que, lamentavelmente, os eventos extremos aceleraram na última década. Este ano, em específico, eles romperam todas as barreiras, seja de temperatura, de mega incêndios, de ondas de calor ou de precipitação extrema do hemisfério norte, do hemisfério sul, do leste ou do oeste. Então, tanto o Ocidente quanto o Oriente estão enfrentando essa mesma realidade que exige, né, mais do que nunca, uma coordenação local, isso é, dos municípios, aqueles municípios que ainda não estão com a defesa civil completamente estruturada, que não tem equipe definitiva que cruze governos, né? Isso não pode ser uma estrutura de um mandato, isso tem que ser uma estrutura, né, da municipalidade, vamos dizer assim, de longo prazo. Então, nos falta melhorar isso e, claro, a população precisa entender que ela vive agora mais vulnerável do que antes a eventos extremos, né? Pois é, o senhor falou que esse ano foi um ano que se bateu recorde de calor no sul, no norte, no leste e no oeste. Isso daí é um evento, é uma eventualidade, ou isto vai ocorrer mais e mais agora? Ou seja, vai piorar a situação? Vão ocorrer mais eventos extremos e a situação vai piorar? Sim. Nós estamos cruzando 1,2,5 graus acima da média global em direção a 1,5. Significa dizer que aqueles tratados internacionais, como o Acordo de Paris, etc., em que a gente planejava, né, efetivamente diminuir as emissões de gases de efeito estufa,
diminuir desmatamento, porque tem repercussão na atmosfera e deixa o planeta mais quente. Lamentavelmente, o planeta nos últimos 50 anos acelerou esse aquecimento, e esse aquecimento global, 93% dele está estocado nos oceanos. Então, não é à toa que nós estamos vendo os oceanos anomalamente muito quentes nesse ano, ao longo das últimas décadas. Significa que os oceanos têm muita energia para liberar para a atmosfera, e esse aquecimento global perdurará pelas próximas 2, 3 gerações com eventos extremos. Significa enfatizar que a gente precisa melhorar o sistema de alerta e a nossa resiliência para esse cenário futuro, ou melhor, para o cenário presente, é melhor dizer isso, né? Então, este ano de 2023, a início de 2024, estará sob influência de um El Niño potente, forte, sem dúvida nenhuma, e isso faz disparar mais ainda os eventos extremos. Mas se nós tirarmos o evento de El Niño, vamos falar de 3 anos consecutivos que passamos de Laninha, que seria de arrefecimento do planeta, nós vivemos com os eventos extremos no mundo e no Brasil. E lembrando que a última passagem do ciclone pelo Rio Grande do Sul deixou 49 mortos, né? Muitos desabrigados, uma situação que o Rio Grande do Sul ainda está enfrentando, inclusive. Professor, agradeço imensamente a sua participação aqui conosco, nos trazendo a previsão e esses alertas. Importante aí, o senhor falando sobre a questão dos alertas que precisam ser enviados e o olho, né, muito presente ali por parte das autoridades. Muito obrigada pela sua participação aqui, até a próxima. Eu é que agradeço, muito obrigado. Agradeço também já a Madeleine e ao Thales, obrigada para vocês, boa semana. Obrigada. Um abraço, um beijo. Tchau, tchau. Tchau. Agora ao Boa em Ponto, a gente segue ainda no nosso All News, porque agora a gente vai tratar de um assunto